CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, eu sou Juliana Prado, da CBN. Eu sou a Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da 10ª temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Lembro que você pode nos ouvir e nos ver. O vídeo e o áudio desse episódio já estão disponíveis nas plataformas digitais da CBN e também do Valor. Então ajeite os seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, do seu computador, da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje começou a vida profissional cedo. Aos 13 anos, ela era recepcionista e atendente de uma lanchonete. E mais tarde, em 2004, foi a primeira da família a ter um diploma do ensino superior. Ela se formou em pedagogia no Centro Universitário FMU, em São Paulo, e fez especialização em gestão de recursos humanos. Bom, foi assim que ela começou a atuar na área de recrutamento e seleção, passando ao longo de mais de uma década por empresas como a Rede Bandeirantes, o Grupo Cato, a consultoria BDO Trevisan e a Italian Coffee. E nesse meio tempo, ela acumulou também no currículo formações como gestão de pessoas e desenvolvimento de equipes na USP. Também fez MBA em gestão empresarial na Trevisan Escola de Negócios e uma especialização em liderança na São Paulo Escola de Negócios, além de dar aulas de liderança e carreira no Senac. Bom, foi como executiva de RH que ela se deu conta de que faltavam oportunidades para pessoas negras no mercado. Então, em 2005, ela criou a Empregue Afra, um projeto social que começou focado em palestras sobre carreira para universitários. E no fim de 2012, ela decidiu ir além. Ainda com filhos pequenos, ela decidiu pedir demissão para empreender e transformar a Empregue Afro em uma das primeiras consultorias de recursos humanos especializada em diversidade racial aqui no Brasil. Bom, em 11 anos, a consultoria atendeu mais de 90 empresas, desenvolveu projetos de capacitação, diversidade e liderança e ajudou a recolocar aí mais de 1.300 profissionais no mercado. Além disso, a nossa convidada, ela deu mais de 400 palestras por aí, participou do programa da Encontro com a Fátima Bernardes na TV Globo, ela como especialista aí de carreira, e ela também ganhou prêmios como Gente que Transforma da Fundação Lehman em 2024. E hoje, à frente da Empregue Afro, ela vem expandindo seus serviços com mentoria coletivas e individuais e formação de liderança voltada para a transformação cultural. E para falar mais sobre essa trajetória, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com a Patrícia Santos, que é fundadora e CEO da Empregue Afro. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Ai, gente, obrigada. Uma apresentação dessa, eu amei. Obrigada. Nós que agradecemos. Patrícia, eu quero começar falando um pouquinho sobre o início da sua carreira. Como a gente falou um pouquinho aqui na abertura, você começou a trabalhar cedo, aos 13 anos, como recepcionista e atendente, né? Como foi para você ter passado por essas experiências assim tão cedo? E o que ficou marcado aí para você nesse período? Bom, acho que como a maioria dos jovens negros da periferia, a gente precisa começar a trabalhar. Uhum. E eu tinha amigos que foram para o telemarketing, eu falei, não, telemarketing, acho que um ambiente muito fechado não é para mim. Então decidi ir para recepção, para lanchonete, lugares que tinham contato mais próximo com as pessoas. Eu já sabia que eu gostava de lidar com as pessoas. E isso me trouxe um aprendizado muito grande, porque eu era muito tímida. E é engraçado hoje, anos depois, de falar isso, porque ninguém acredita, Juliana. Mas eu era aquela adolescente tímida, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, embora gostasse muito do contato com as pessoas. Então, esse começo de carreira me impulsionou a saber que, com certeza, eu gostava de pessoas e de lidar com essas pessoas, entender as necessidades delas, saber o que elas buscavam e como direcioná-las. Isso foi primordial para o começo da minha carreira e para a escolha do que eu queria ser mais para frente, né? Uhum.
Agora a gente sabe que também a história, né, da nossa família, tudo isso influencia muito o que a gente vai, né, ser, no futuro, as nossas batalhas aí. Você também contou ali, em algum momento, que você cresceu ouvindo as histórias da sua avó, né, que ela fugiu da Bahia para São Paulo com 6 filhos, e que ela era forçada a trabalhar aí na vida toda numa fazenda de café. Eu Uhum. queria que você contasse um pouco o que essa história te inspirou pela sua, né, luta pela igualdade racial, por toda essa batalha que você trava aí no dia a dia. A história da minha avó foi primordial para que eu pudesse ter uma consciência racial, que eu percebi que os meus amigos não tinham, amigos brancos e negros. E entender as desigualdades do nosso país. Como a minha mãe era a caçula dos 6 vivos, ela teve 12 que faleceram pós-parto, o que era muito comum Uhum, antigamente e infelizmente até hoje em alguns lugares do nosso país, né. E minha avó ficou em casa, cuidando da gente. Eu sou a filha mais velha da minha mãe, então eu tive esse privilégio de crescer no colo dela, ouvindo essas histórias. Mas, por outro lado, uma história muito triste, né? Assim, uma mulher preta, de pele bem escura, escravizada, que não conheceu a própria mãe, não teve contato com os irmãos. Ela não tinha a história da família dela para contar pra gente, uhum, para mim e para os meus irmãos. Mas ela contava essas histórias de como era o trabalho na fazenda de café. E que ela trabalhou na casa grande, ela ficava, nas palavras dela, né, servindo a casa grande, nos serviços domésticos. uhum, E eu tinha 9 anos, comecei a estudar a história do Brasil na escola e a entender que a história que a minha avó contava não era a mesma história que era dita uhum, pelos livros escolares. E que ali tinha um reflexo de uma desigualdade muito grande. E essa essa forma como a minha avó contava sempre me emociona, né, eu vou sempre embargar a voz um pouco para falar dela, porque ali eu comecei a entender que o mercado de trabalho não era o mesmo para nós, pessoas negras, e que ela tinha sido vítima de muita injustiça, de estupro, e foi tirado dela os direitos de Uhum, acesso. Ela não uhum. teve, não só direito de acesso, mas qualquer direito quando ela fugiu da fazenda, e ela não deixava a gente correr atrás disso. Ela nunca deixou. Ela faleceu em 2015 e ela sempre dizia pra gente: "Esquece isso, a gente consegue com as nossas forças, trabalho digno, porque o que eu passei eu não desejo que vocês passem, vocês têm que estudar". Ela falava pra mim, para os meus irmãos, para os netos dela, né, de forma geral. Então, essa força que ela tinha como mulher, essa consciência do jeito dela, me trouxe uma certa responsabilidade de fazer justiça social, promovendo equidade racial através do meu trabalho dentro da área de RH. Eu pensei em ir para outras áreas, uhum. como serviço social, como letras, né, para dar aula em universidade, mas a oportunidade que eu tive de estar na área de RH me mostrou que também ali onde eu atuava poderia fazer a diferença. Uhum. E é essa força que eu carrego até hoje, dessa minha avó e que é a história de muitas outras vós pretas Uhum, do nosso país, sim. de muitas famílias do nosso país, né. Uhum. Uhum. Você chegou a pensar fazer medicina, mas aí você não teve um conselho dentro de casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também, como é que você acabou escolhendo fazer pedagogia? Então, como aos 13 eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas, Uhum, e comecei a ver algumas amigas indo para educação física, algumas para letras, outras para história. E a minha avó estava doente já nessa época, ela teve Alzheimer, ela teve catarata. Aí começaram a ver as doenças Aham. sim. de idosos, né, que são comuns. E aí eu pensei em fazer faculdade de medicina, a gente estava numa conversa com os meus pais, e foi a primeira vez que eu tive esse insight mais claro da desigualdade racial e de gênero no nosso país, né. Porque eu falei: "Pai, eu acho que eu vou fazer a faculdade de medicina". E o meu pai falou: "Filha, medicina não é para nós. Infelizmente, quem é negro, pobre e mora onde a gente mora, não dá para cursar medicina". E eu falei: "Pai, mas por que não? Eu vou estudar, vou fazer cursinho". Estudei em escola pública a vida inteira, uma escola simples do bairro onde eu morei, eu cresci
para quem é fora de São Paulo, perto da favela do Heliópolis, na região do Ipiranga. Uma região muito simples, mas que a gente tinha um ensino médio de qualidade na escola pública. E ele falou, mas assim, filha, se você for fazer faculdade na USP, por exemplo, que é a universidade mais conceituada do nosso país e é pública, para você chegar lá e permanecer na universidade é um desafio. E meu pai só fez até o 4º ano do ensino fundamental. Ele foi metalúrgico a vida inteira. Ele não teve oportunidade de acesso. A minha mãe conseguiu estudar um pouco mais, ela foi doméstica até os 17, dos 12 aos 17, ela conseguiu fazer um curso técnico em contabilidade. E foi o máximo que eles conseguiram chegar. E meu pai dialogava muito mais sobre essas desigualdades no nosso país, do jeito dele, com o repertório que ele tinha. Hoje a gente sabe nomear assim. Na época a gente. Isso eu estou falando de 1996. Então, naquela época a gente não sabia direito os nomes, mas ele sabia que seria muito difícil chegar no curso de medicina. E aí, de fato, eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, comecei a conversar com os professores, fui visitar a faculdade de medicina e fui perceber que é um curso extremamente disputado, né? A gente tem em média 70 pessoas por vaga nas universidades públicas. Naquela época não tinha programa de cotas, não tinha uma oportunidade que eu pudesse vislumbrar o fato de querer estar na faculdade de medicina. E depois, analisando a grade do curso, eu desisti mesmo, porque eu falei, não, gente. Fora que é difícil pra caramba, né? É muito difícil. E, assim, a própria grade também não me animou. E aí eu cheguei a fazer 2 anos do curso de educação física. Tinha anatomia, mas era uma anatomia diferente do curso de medicina, mas até que eu gostei. Só que eu consegui um estágio numa escola de educação infantil e decidi transferir o curso para pedagogia. Foi essa transição que eu fiz. Minha mãe não gostou, ela quase me bateu, porque ela queria que eu concluísse a faculdade de educação física, que eu já tinha feito 2 anos, mas naqueles primeiros meses eu gostei da sala de aula. Só que quando eu transferi para pedagogia, que eu fui fazer estágio dentro da sala de aula, porque até então eu estava na educação física, no estágio na quadra, nos espaços lúdicos, com educação infantil, era outra forma de trabalho. Quando eu transferi o curso para pedagogia, que a direção da escola me colocou dentro da sala de aula, aí eu surtei, eu falei, não, gente, sala de aula e educação infantil não rola. E foi quando uma professora minha, universitária, me salvou e falou, Paty, por que você não tenta vaga de estágio na área de RH, já que você não gostou de sala de aula? Porque pedagogia ou é sala de aula nos primeiros anos, né, educação infantil, ensino fundamental, ou ensino médio, ou coordenação das escolas. E eu falei, não, acho que eu não quero nada disso. Aí eu queria transferir para psicologia, minha mãe também não deixou. Falou, Patrícia, fica onde você tá, pelo amor de Deus. Termina uma faculdade, porque psicologia também a gente não conseguia pagar. Mas com a pedagogia eu consegui a vaga de estágio na área de RH e foi onde eu fiquei, estou há 25 anos. E aí você foi buscando mais e mais especializações, como a gente já comentou aqui no começo, né? Porque aí é onde eu tive o insight como estagiária. Começar como estagiária me ajudou muito a entender a dinâmica do mercado de trabalho, dentro do RH principalmente, e ver que faculdade é muito pouco. Você faz a graduação, você aprende o básico do básico e você precisa se aprimorar. Então, eu consegui fazer pós-graduação, 2 MBAs, estou fazendo essa especialização em liderança na Sampo, por meio de programa de bolsa de estudos, que é muito legal, assim. Hoje estou usufruindo de ações afirmativas que eu plantei há 20 anos atrás também, né? Agora, em 2005, né, depois que você se formou e tal, você começou a trabalhar no RH de uma consultoria, né, da BDO Trevisan, né, na época, Isso. onde você ficou lá até 2008, e você lá fez várias reestruturações ali na área de RH e tal, criando uma área de treinamento. Como é que foi assumir aí um cargo de liderança pela primeira vez, né? É, Como é que foi lidar com essa responsabilidade? Era bem cedo na tua carreira, né? sim, eu tinha acabado de fazer 25 anos, eu já tinha ali a pós-graduação, o curso de especialização na USP me ajudou muito, porque aí eu consegui realizar o sonho de estar na USP, né? Na pós-graduação, numa outra forma de entrada, mas aquele ambiente era um sonho onde a maioria dos jovens na periferia da minha época não conseguiam acessar. E era o começo dos programas de cotas. Foi o ano, né, 2004 foi o ano em que as cotas foram implementadas na universidade. 2005 eu estava na pós-graduação lá dentro, me preparando para assumir cargos de liderança. E foi uma surpresa quando eu fui promovida
a supervisora de RH, e tinha a gestão de 2 pessoas. E ali eu comecei os desafios da liderança. Eu sabia que eu tinha que ser responsável por um processo de aprendizagem das 2 pessoas que trabalhavam comigo, um estagiário e um analista, e o processo de resultados da área, que era a área de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. E ainda tinha a supervisão da parte de administração de pessoas, né? Fazia uma revisão de folha de pagamento, benefícios, cargos e salários, um pouco de voluntariado corporativo. Então, era aquele RH generalista que tinha um foco em recrutamento, seleção e programas de treinamento para a organização, mas eu tinha que lidar com os resultados, a gente tinha que mostrar o impacto da gestão das pessoas e éramos só nós 3. E ali é aquele desafio que eu vejo que até hoje a liderança tem. Você é muito bom tecnicamente no que você faz, mas a partir do momento que você é promovido, você tem que ser muito bom também e responder pelo resultado das pessoas que trabalham com você. Você também se torna responsável por elas, de certa forma, pelo Uhum. aprendizado, pela evolução e pelos resultados da área que você carrega. Então foi meu baque inicial esse, falar, ai meu Deus, e agora? Então tinha Uhum. também os estudos além da jornada, do dia a dia, das crianças, porque nessa época eu tinha só 2 filhos, eu falo só porque hoje eu tenho 4, né? Uhum. Aham. E foi aquele começo de carreira com muito zelo, com muito cuidado, para conseguir alcançar os resultados e a performance esperada pela empresa onde eu estava, né. E você tinha 2 filhos e você se lançou na aventura da Empregue Afro. Conta pra É, gente como é que foi essa decisão, né, porque não é uma decisão simples, né, de empreender e tal. Conta como é que surgiu, né, a isso. materialização desse projeto. Eu saí da BDO, eu fui para a Italian Coffee já num cargo de gerente de RH, era uma metalúrgica, uma indústria num outro porte, um outro desafio também, com mais pessoas sobre a gestão. E eu fazia palestras aos sábados, eu fazia alguns processos seletivos pontuais pela Empregue Afro, porque até então era só um projeto social. Quando eu recebi um convite da PwC para ser parte do time de consultores deles, focado em diversidade e inclusão, eu não ia mais conseguir conciliar o dia a dia da empresa com as atividades que eu tinha, a responsabilidade que eu tinha no cargo e as tarefas de consultoria. Por mais que naquele contrato, naquele momento, eu teria uma remuneração assim, 30% do que seria a minha remuneração mensal. Mas eu decidi ir porque o propósito me chamou muito forte. Eu sabia que, através do meu conhecimento, daquilo que eu poderia contribuir como consultora, eu conseguiria oportunizar pessoas negras numa das maiores auditorias do nosso país, que é a PwC, e a oportunidade que eles estavam me dando de fazer parte de um grupo de consultores com planejamento anual, não só na temática racial, iam ter consultores para a inclusão de pessoas com deficiência, consultores que iam falar também da temática LGBTQIAPN+, que era novo naquele momento no nosso país. Então, parecia que o universo estava conspirando para que eu aprendesse um pouco mais sobre essa gestão estratégica e inclusiva. Então era um convite muito tentador, assim. Por isso que eu decidi ir com esse propósito, lembrando da minha avó, lembrando que eu poderia ser ponte e canal para outras pessoas conseguirem oportunidades em empresas que historicamente não tinham pessoas negras, né? Eu cheguei em muitos dos nossos clientes, olhava para o lado, quase não tinha. Então eu falei, bom, eu vou conquistar mais clientes para chegar na remuneração que eu tinha, com o custo de vida que eu tinha e conseguir gerir as crianças também, porque maternidade é um processo de gestão. Sim. A gente Uhum. tem que falar isso. E tocar a vida. Então, esse propósito, essa paixão por transformação foi o que me moveu. Depois eu fui pensar no financeiro. Teve um momento que você teve um insight que não bastava somente capacitar as pessoas negras, né? Era preciso preparar as empresas para recebê-las. E não era uma questão de currículo, né? Mas de cultura mesmo. Como é que você foi ganhando essa percepção e quais práticas e crenças você percebia nas empresas que precisavam mudar? Sim, muito bom isso, Juliana. Conforme eu fazia as palestras para as pessoas se prepararem para os processos seletivos, elas voltavam e falavam: olha, eu fui, mas eu percebi que eles não estão tão abertos a entender a minha história, as diferenças que a gente carrega como pessoas negras,
parece que as pessoas não estão muito abertas assim, você tem que ir lá falar com eles. E eu falava, não, gente, eu tô tocando meu negócio aqui. Eu Uhum. tô gerente de RH de uma empresa, não posso ir para outras empresas. E as empresas começaram a me chamar falando isso. Olha, recebemos candidatos que participam do seu projeto, eles relataram, né, as dificuldades que tem, mas a gente precisa convencer os gestores. E como você é uma pessoa de RH, eu acho que você pode ajudar a gente. Então foi o convite dos próprios RHs das empresas. E eu fui montando meu repertório com base na minha vivência como profissional de RH e com essa consciência racial que eu fui adquirindo também. Nessa época eu já participava de grupos de estudos, inclusive do Núcleo de Consciência Negra da USP. Foi um dos primeiros coletivos de profissionais negros que eu encontrei. Quando eu falo hoje que não tinha Google nessa época, que não tinha um mecanismo de busca de Uhum. informações na internet, ninguém acredita. Mas não tinha, a gente tinha que buscar informações dentro da própria universidade. Então, foi muito legal saber que lá dentro tinha esse grupo de estudos já. Tem grupos de estudos de várias temáticas. Hoje em dia deve ter Uhum. até de inteligência artificial. Sim. Conforme os temas vão surgindo, a universidade se conecta com a sociedade para que a gente estude as melhores práticas. A gente nem tinha práticas, mas tinha já os primeiros estudos sobre as desigualdades do nosso país, que foi o que trouxe a base para os programas de cotas nas universidades. Então, participar desses grupos me fortaleceu nessa consciência racial, nesse repertório, e a minha prática de gestão de pessoas, de RH, de como falar com a liderança. Então, eu fui montando os treinamentos de forma muito autodidata, com base nessas vivências do que a gente tinha na universidade, por isso que a universidade, a formação é tão importante, e os grupos de estudos que eu participava de RH, de boas práticas, de RH, para a liderança. Então, eu fui criando o conceito de liderança inclusiva, de conscientização étnico-racial, que a gente faz um recorte também para os grupos indígenas, Uhum. que muitos são afro-indígenas, né? O Uhum. tom da pele também traz uma discriminação racial. E aí eu fui montando os treinamentos com base, as oportunidades foram surgindo, as pessoas falavam, você precisa contar aqui para o gestor que existem vieses inconscientes que vêm de uma formação lá da escola, que a gente comentou aqui, Uhum. que as pessoas não se dão conta disso, que elas reproduzem os preconceitos e deixam de analisar os currículos das pessoas negras porque elas não têm essa consciência negra. E foi uma Uhum. época também que o movimento negro criou o feriado da consciência negra, o 20 de novembro, e as empresas tinham que falar sobre esse tema. Falava sobre o 8 de março, falava sobre outras datas e a gente tinha que começar a falar sobre o 20 de novembro. Então, acho que eu fui uma das primeiras pessoas a estar dentro, principalmente das grandes empresas, levando essa temática. Sabe quando você vai juntando Uhum. ali um pouco do seu conhecimento, da sua vivência? A minha história ajudou muito a levar essa consciência para as pessoas. E acho que foi um ponto de contato também, principalmente com as lideranças, Uhum. de conhecer as histórias e saber como é que isso se dá. E muitas pessoas negras se identificavam. Uhum. Então eu fui trilhando esse caminho, sabe? Agora, teve um divisor de águas ali que foi a questão da morte do George Floyd, né? Isso foi em 2020, né? No meio ali, né, da pandemia, e o movimento o Black Lives Matter, que eu acho que teve um aumento grande, né, na procura amplificou Muito. essa discussão e houve um maior procura aí por programas de diversidade racial, tal. Como é que foi para você lidar com esse momento? Como é que você, né, porque imagino que a demanda cresceu muito, como é que você administrou essa temática aí? Sim, a gente teve esse boom de crescimento em 2014, 2015. E depois, 2020, como nós fomos a primeira consultoria de RH do Brasil com esse foco, o nosso pioneirismo fez a diferença em atender mais empresas. A gente tinha uma procura de 600 empresas por mês, assim. Foi uma loucura, foi a fase em que a gente mais cresceu. Eu consegui promover pessoas que já estavam trabalhando comigo. Foi a minha fase de ser gestora de gestores, que é um salto importante na carreira, né? Uma Uhum. coisa é a sua trajetória como gerente, como empreendedora, lidando com analistas, com especialistas. Outra fase é quando você pula para uma diretoria, que hoje a gente se chama CEO porque você faz mesmo uma gestão completa do negócio, desde o financeiro, o administrativo, o RH, o comercial,
Mas Uhum. nesse momento eu precisava ter lideranças dentro da minha equipe que conduzissem o time operacional. Então eu promovi coordenadores e tinha que fazer a gestão deles, focada no atendimento comercial. Eu faço até hoje um planejamento com os meus clientes de como fazer esse processo de inclusão, como levar os treinamentos, como fazer as vagas afirmativas, como garantir que as pessoas permaneçam dentro ainda das práticas de gestão de pessoas, né, treinamento, recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. E eu precisava de pessoas de confiança que tocassem essa operação enquanto eu atendia os clientes que estavam com essa demanda. Eles entenderam, vidas negras importam. Tinha uma pressão grande das multinacionais americanas no nosso país também. A gente sabe que temos 4.000 empresas multinacionais Uhum. só americanas no nosso país. Então foram elas que conduziram esse movimento de valorização da equidade racial. E eu cheguei a ter 22 pessoas no meu time. Foi um boom. Uhum. Foi um boom e se eu não tivesse preparada, eu não tinha conseguido atender uma demanda tão grande de empresas. A gente atendia, eu tinha um pedido de, em média, 600 empresas, mas eu atendi de 80 a 90 empresas. Não dei conta de atender todo mundo, até porque também a gente fez um filtro de quem queria um trabalho genuíno, um treinamentos realmente focados, que as pessoas participassem, que tivessem vagas afirmativas, um número de contratações ali acima de 15 pessoas, em média, e programas de mentoria pós-contratação. Eu trabalhei com empresas que realmente quiseram fazer um programa genuíno pensando nessas práticas. Uhum. Tinha empresa que falava, ai, não precisa tudo isso, imagina, só divulgar a vaga. Eu falei, não, eu opto em trabalhar com quem realmente quer uma transformação do seu quadro de colaboradores. E foi o que a gente conseguiu fazer até 2023. E, Uhum. infelizmente, de 2024 para cá, tudo isso que a gente construiu, esse número grande que a gente conseguiu impactar, foi diminuindo, diminuindo, e a gente caiu no retrocesso que a gente está agora, em 2025, que é Você teve absurdo, muitas né? empresas, né, grandes empresas, inclusive as multinacionais que a gente está Uhum. falando, interromperam aí os seus programas, né, de inclusão. A BlackRock, né, com o seu, uma das principais investidoras aí do mundo, que até então era uma das maiores aí incentivadoras, né, dos programas de diversidade, deixou também de apoiar a pauta. Eh, eu queria, como é que você vê isso refletido no Brasil hoje, Patrícia? Então a gente vê o maior número de pessoas negras desempregadas, e não é falta de qualificação, porque a gente teve um aumento de pessoas negras não só na graduação, como na pós-graduação, graças às políticas, né, de inclusão, e o abismo se tornou ainda maior. Tudo que a gente construiu em 20 anos, nos últimos 2 anos, parece que a gente voltou 10 anos no tempo. Estava falando isso para Uhum. vocês nos Uhum. Sim. bastidores antes da gente começar, né? É muito triste, Stella, é muito triste. Assim, se alguém dissesse para mim que tudo que a gente estava vivendo há 5 anos atrás, faz pouquíssimo tempo, gente, a gente ia ter um retrocesso em tão pouco tempo, eu ia falar, não, mentira. Não é possível que a gente não vai mais avançar. E hoje a gente tem uma massa de pessoas negras que não conseguem oportunidades. E quando você olha os números do Instituto Etos, a gente consegue ver que ainda 5% das lideranças nas 500 maiores empresas do nosso país são pessoas negras. 5% num número absurdo de pessoas, assim, é muito pouco. Para nós, mulheres negras, é ainda mais difícil porque a gente enfrenta as barreiras do racismo e do machismo. A gente tem 0,4% de Uhum. executivas negras. E executivos, assim, pessoas que estão em cargos de diretor para cima, vice-presidentes e CEOs, de empresas que têm mais de 5.000 colaboradores, as grandes empresas. E as empresas não estão fazendo nada para que a gente consiga ter oportunidades de ascensão. Ou as que continuam fazendo, estão fazendo muito pouco, estão fazendo com menos orçamento, com menos investimento, por conta desse retrocesso. As empresas são impactadas pela política, pela economia. A gente sabe que, infelizmente, não é um ano econômico bom, mas isso não impede de fazer com que as contratações continuem acontecendo. Mas a Uhum. prioridade não é mais a temática racial, infelizmente. Uhum. Você falou, comentou, né, que quando você começava a trabalhar com uma empresa, você fazia já um filtro ali de quem estava comprometido de verdade, né? É, Quem tinha a preocupação, porque não é apenas você abrir a porta de entrada se você é. não incluir, né?
Essa é uma frase que eu repito sempre, né? Os desafios da inclusão não terminam na contratação. Não é só contratar, você precisa conscientizar, o que a Juliana tinha comentado, transformar essa cultura para uma cultura inclusiva, porque a cultura do nosso país não é uma cultura que discute diversidade, embora a gente, no campo social, parece que continua discutindo, mas no campo corporativo e empresarial, não tanto. E as pessoas continuam à margem, né? Uhum. Agora, essas empresas que você, vamos dizer, que você pré-selecionava porque tinha Sim. uma intenção, você acredita que esse retrocesso também chega nessas empresas? Chegou, todas elas estão com orçamentos congelados e não estão contratando. Se estão, estão na força só do RH, sem Uhum. consultoria apoiando. Porque eles dizem que não tem verba para isso, mas é aquela proporção, assim, a cada 5 vagas eles conseguem fechar uma ou duas. Porque a consultoria é uma força especializada que Uhum. dialoga com um grupo específico. E não só a gente que trabalha com a temática racial, tem consultoria ESG, tem consultoria específica para cada uma das práticas que as empresas precisam. Quando ela não consegue sozinha, ela contrata Uhum. uma força específica daquele segmento que ela quer atuar. Uhum. Então, a gente, como consultoria, está aqui pronto para atuar nas práticas de gestão de pessoas ligadas à temática racial. E quando a empresa diz que ela não tem verba para isso e o RH tem que fazer isso sozinho, muitas vezes, por ser uma maioria de pessoas brancas, ela não alcança essa pessoa negra que quer essa oportunidade. A pessoa negra, às vezes, fica desconfiada se tem uma genuinidade, se é genuíno mesmo, se tem intencionalidade, se realmente é uma vaga para ela. E a gente, como ponte, como consultoria, pode, pelo menos, tentar garantir essa segurança psicológica das pessoas negras, para dizer, não, se candidata, vai lá, participa do processo. A gente consegue preparar essas pessoas por sermos negros, por entendermos o momento de mercado e como é que ela pode se vender na entrevista. O que traz uma segurança para as empresas também. Quando tem uma consultoria trabalhando, tem menos risco de exposição da marca, menos riscos de qualquer tipo de situação, inclusive nas redes sociais, né? Então, é triste de ver que as empresas, se estão fazendo muito pouco numa força própria que elas não têm de alcance na comunidade, e a comunidade de outro lado não consegue se ver nessas oportunidades. A gente precisa continuar sendo essa ponte. Por isso que a gente vê que os números Uhum. não mudam. Uhum. Patrícia, justamente aí por causa dessa procura menor pelos programas de diversidade, você teve que decidir se você continuaria ou não com a Empregue Afro, né? Como é que você tomou essa decisão e qual tem sido a sua estratégia para enfrentar esse momento? É a parte mais difícil. É muito triste, né? 20 anos depois, à frente de um negócio, a gente pensar em como fazer. Mas hoje eu tenho 4 filhos. E a nossa renda, ela é voltada a isso. Meu marido também trabalha comigo, ele trabalhava no mercado financeiro, que também teve uma queda. Eu coloquei ele para cuidar do financeiro da Empregue Afro e da rotina com as crianças, porque a gente não dá conta de Sim. tudo, né? Como mulheres, a gente precisa sim Uhum. Sim, o de apoio. é, não só o emocional, né, o apoio moral, mas no dia a dia, na rotina. Então, e estou dialogando com as empresas, tenho feito as palestras, as mentorias têm me ajudado muito. Coisas que eu fazia só dentro das empresas, com as empresas contratando a gente para fazer essas mentorias coletivas. A gente abriu o grupo de mentoria, então muitos profissionais negros têm me procurado, muitas lideranças negras, pessoas que chegaram em cargos de gerente e que têm dificuldade de ascensão, têm dificuldade de relacionamento. Então é bom saber que o seu conhecimento, a sua bagagem, ela é uma forma de transformação para as pessoas, que é o que me move. Uhum. Mesmo que seja pessoa física contratando, não era o melhor dos mundos para nós. Eu gostaria muito que as empresas continuassem investindo para que as pessoas estivessem ali mais entregues naquilo, sem a preocupação do investimento financeiro. Até porque o profissional negro ele ganha menos do que o profissional branco no mercado de trabalho, Uhum. né? Mas a gente tem essa capacidade de se reinventar. Acho que a maioria dos empreendedores tem, e a fé de que vai melhorar, de que a gente vai sair dessa crise e de que tudo vai voltar. Não sei como era antes, mas voltar num patamar de conscientização e de investimento que é necessário para essa pauta, né? Uhum. Agora você tocou num ponto da mentoria, né? Eu acho que a mentoria, principalmente para o profissional
negro, negra que está ali, é muito importante, né? Porque como é que você conduz esses processos? Porque mentoria não é um processo simples, Não. né? Ele requer muita preparação para que você atinja um resultado. Como é que tem sido esse trabalho? Então, isso é muito legal também, Estela, porque ao longo da minha vida eu tive mentores informais. A minha primeira gestora lá na Rede Bandeirantes de televisão, que é minha amiga até hoje, a Yoko, ela era uma mentora. Me direcionava, me apontava caminhos profissionais de como crescer. E ao longo do tempo, dentro das empresas, os programas de mentoria foram ganhando força, porque as pessoas perceberam que entre o conhecimento acadêmico e a prática, você precisa de pessoas que tenham vivência e te tragam um direcionamento de como fazer no dia a dia. E a maioria das pessoas negras não tem um tio, um padrinho, um pai que passou por uma experiência, principalmente corporativa, numa multinacional, que pudesse trazer alguns direcionamentos. Então, essa minha bagagem traz o papel da mentoria. E a maioria dos mentores de carreira no mercado são pessoas brancas, que também não têm essa, ou não tem, ou precisa aprimorar essa consciência racial. É a mesma coisa da terapia. Quando você, como mulher, vai fazer terapia com um psicólogo, um homem, máximo respeito aos homens, aos Uhum, psicólogos, mas a vivência dele não é a mesma que a nossa como mulher, como mãe, né, com a nossa uhum. jornada. Você se conecta melhor com alguém que você se identifica, que tem representatividade. Então, eu tenho visto uma procura grande dessas pessoas que se conectam comigo pela minha vivência, como profissional que sou, como RH e como uma pessoa negra com essa sensibilidade sobre a temática racial. Porque muitas das vezes as nossas relações são pautadas pela temática racial. E eu tenho pegado casos de racismo, que é muito triste, que as pessoas sabem que é racismo, mas elas não sabem como pontuar isso dentro da empresa. E tem medo de fazer uma denúncia e sofrer retaliação e perder o trabalho. Então, a gente tem criado dentro da mentoria estratégias de como a pessoa deve se posicionar, como ela se fortalece, e aí indicando também para ela fazer terapia, né? A terapia Uhum, caminha em uhum, paralelo com a sim. mentoria e cria mecanismos para se desenvolver profissionalmente. E essas são barreiras que a gente percebe mesmo, né? Como empregue afro, desde que a gente começou. A gente ficou de 2014 até 2021, mais ou menos, fazendo muitos programas de aprendiz, de estágio e de trainee. A gente fez uma massa de inclusão de estagiários, de trainees negros, que agora eles estão começando a chegar em cargos de liderança, né? Os cargos iniciais, supervisor, coordenador. E tinha já uma massa de pessoas da minha geração, principalmente, eu fiz 45 anos esse ano, 2025, que estão já em cargos de gerente, mas que não conseguem crescer mais. E tem as barreiras do racismo. E é muito delicado como lidar com isso. E a mentoria tem me proporcionado também esse bem-estar, essa satisfação de conseguir orientar essas pessoas, por mais triste e desafiador que seja, de como pontuar isso. E aí a gente, como mentor, às vezes tem vontade de pegar o telefone e ligar na empresa, porque tem muitos mentorados de empresas que eu já atendi, que eu Uhum. conheço as estruturas, que tem canal de compliance. Às vezes dá vontade de pegar o telefone e falar, olha, você está vendo o que está acontecendo aí dentro da sua empresa? Está vendo essa postura tóxica desse seu gestor, dessa sua liderança, com requintes de racismo em cima dessa liderança, que é muito potente, que é muito preparada? Às vezes dá vontade de fazer isso, mas nenhum mentor pode fazer isso, né? Então a Uhum. gente empodera essa pessoa para que ela decida o que ela quer fazer. Infelizmente, muitos não querem partir para o caminho da denúncia do Uhum. racismo dentro das empresas. Alguns decidem fazer uma denúncia de compliance de liderança com um assédio moral, com violência psicológica, sem Uhum. tocar no ponto do racismo, para não ser marcada como uma pessoa que fala e pontua sobre racismo. E aí é a escolha do mentorado, mas identificar os casos é parte do processo de mentoria. Muito triste saber que ainda acontecem e é o que mais as pessoas têm me procurado, mas feliz de saber que a gente consegue direcionar a pessoa para sair do ciclo de violência, gente, porque é muito comum dentro das empresas esse ciclo de violência psicológica, essa toxicidade das lideranças, principalmente nas multinacionais. E a gente precisa falar sobre isso, tanto é que a gente tem uma legislação recente, a NR1, sobre saúde mental nas Uhum. empresas. Uhum. É papel das empresas cuidarem dessa saúde
mental. Mesmo que elas não estejam mais investindo em programas de contratação, em treinamento sobre isso, ela vai ter que investir em saúde mental. E mesmo que as pessoas estejam procurando isso de forma independente, a gente espera que não esbarre na questão da legislação e que as empresas não percam talentos por não estar cuidando disso. Eu acho que esse é o principal alerta do que eu tenho visto nos programas de mentoria que eu tenho feito, Estela. Uhum. Bom, o papo tá bom, né, Estela? Mas vamos Ai, encaminhando nossa, pro a gente sempre Gente, não vê, passa não vê a hora super passar. rápido. E a Estela tem uma ótima pergunta, né? Bom, então, a gente sempre pede aqui uma dica sua para quem está começando aí num cargo de liderança, né? O que que você, um conselho que você daria para essa pessoa? Estuda. Estuda muito. Faça programas de mentoria, faça programas de aprimoramento de liderança. Por mais que você seja muito bom naquilo que você faz, você não pode ser só técnico. Você tem que ser muito bom em gestão de pessoas e gestão de negócios. Eu demorei para começar a estudar sobre negócios, sobre planejamento estratégico das empresas, sobre o macro daquilo que eu não enxergava dentro da minha área, que é o RH. E olha que o RH ele é parte estratégica de todas as empresas. Faz, as pessoas fazem parte da estratégia das empresas. E a gente precisa estudar sobre essa, eh, essa forma como os negócios acontecem, principalmente no nosso país. Estuda. Faça especialização em negócios. Aí a dica, hein? Agora a gente vai para a nossa parte final desse podcast, que é o nosso quadro de dicas. Patrícia, eu queria saber o que você faz para cuidar do seu bem-estar, seja mental, físico. Gente, é fundamental, Juliana. Eu gosto de praticar esportes. Eu joguei vôlei, né, na minha adolescência. Então, de vez em quando, eu junto uma turminha ali do vôlei e faço uma ginástica funcional. Faço terapia e o meu cuidado espiritual, né, no meu terreiro, com meu pai de santo. Sim. Tem que cuidar do espiritual, Os do três. intelectual, isso, e do físico. O mental, o físico e o espiritual. Eu acredito que a saúde integral, ela passa pelos três. E leitura, você tem algum livro para indicar pra gente? Eu gosto muito do livro da Michelle Obama sobre o poder da nossa história. A história dela, o documentário também, me ajudou a entender como mulher negra a se posicionar em reuniões de diretoria, as estratégias que ela traz, a forma, inclusive, bem-humorada de como ela tocou ali parte, né, da gestão Obama, porque, gente, quem mandava mesmo era a Michelle Obama, viu? Eu aprendi isso no livro dela e essa força dela, assim, como é que era estar ali, me ajudou muito e eu super recomendo. Boa Legal. dica. Filme, série, tem tempo para assistir? Tem alguma indicação, além desse da Michelle que você citou? Sim, acho que uma parte também terapêutica de como sobreviver, eu fiquei muitos anos só estudando, mesmo nos momentos de lazer, eu ficava estudando a forma como as pessoas se relacionam, assisti Black Mirror pensando em futurismo, né, em afrofuturismo, em relacionamentos, em no mundo corporativo, nos exageros, na inteligência artificial. Mas estou assistindo Pablo e Luizão, que é uma série de comédia para abstrair. A comédia também salva. E ajuda a gente também a ter umas estratégias de humor. Eu também tenho percebido que líderes que têm um pouquinho de bom humor, que sabem lidar com a rotina de forma mais leve, Juliana, faz com que a vida também se torne mais fácil e a gente saia um pouco desse mercado muito sério, sabe? A gente pode ser mais leve. Então, gosto da comédia. Pablo e Luizão tem me salvado também. Essa é uma super dica, tá disponível no Globoplay, né, do Sim. Paulo Vieira, e assim, Ah, eu amo. maravilhoso, para Eu você amo. desconectar, dar risada, enfim. Isso, e usar estratégias de humor também no dia a dia. Sim. Dar uma risada no café, contar uma coisa que viu na série, né? É muito bom. É muito legal. Legal. Bom, Patrícia, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por compartilhar os seus aprendizados. Eu espero que você volte em uma
uma nova oportunidade. Ah, eu também, já falei pra Estela. Terceira vez que a gente se É isso encontra, aí, né? vamos lá. Olha, a gente tem tema de maternidade, liderança, empreendedorismo, liderança feminina. O que vocês quiserem, me chama que eu volto. Opa, com Obrigadíssimo. certeza. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, gente. A gente conversou com a Patrícia Santos, fundadora e CEO da Empregue Afro. Estela, eu te encontro no próximo episódio, combinado? Combinado. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br. E se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. Eu encontro você na semana que vem. Beijos para você e até o próximo episódio. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.